Olá, tudo bem? Como de costume, espero que você esteja bem. Tá aparecendo no vídeo? Sim. Fala oi, pessoal. Oi? Agora vai pra lá, vai. Pessoal, ela quis aparecer hoje. Hoje é meu último vídeo de estágio supervisionado. Infelizmente esse estágio foi, ou felizmente, ele foi totalmente diferente do normal, né? Antes de mais nada, meu nome é Rafael Ludovico. O meu polo é o polo de Itajaí. O meu RU, que é o registro de matrícula, é o 2620517. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui. É uma experiência única, ímpar, estar compartilhando isso com vocês esse momento tão único na vida. E é com muita alegria que eu estou aqui para apresentar a minha última videoaula. Hoje meu estágio supervisionado é do ensino médio, docência no ensino médio, e vai ser uma aula que espero que seja muito legal, que contribua muito para você. Nós vamos falar um pouco dos hebreus, um povo que estabeleceu o monoteísmo. A gente vai contar um pouco da história dos hebreus, da trajetória até a criação do Estado de Israel. Então, assim, vai ser uma aula bem bacana, é a última aula. E eu espero realmente de coração que você goste. Eu quero desde já fazer um agradecimento a todos que estão assistindo esse vídeo. Vocês não têm a dimensão de quanto vocês têm me ajudado. Devido à pandemia, o nosso estágio, a avaliação dele é através da repercussão do vídeo, através da curtida, do comentário. Então eu peço para você que está assistindo esse vídeo, por favor, deixe um comentário. Você vai estar me apoiando de uma forma muito grande. Você não tem nem dimensão. Eu agradeço de coração a todos vocês que me acompanharam desde o primeiro vídeo até aqui. E então, pessoal, vamos para o vídeo de hoje. Falar um pouquinho sobre os hebreus. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os hebreus viviam na região da Crescente Fértil, região da Mesopotâmia. Mesopotâmia vem do grego que significa entre rios. Por quê? Porque essa região ela era cercada por dois grandes rios, os rios Tigres e Eufrates. Eles viviam na cidade de Ur, na Suméria, cidade ao sul da Mesopotâmia. Os vestígios arqueológicos da história dos hebreus, que vocês podem conhecer também como judeus e israelitas, eles são encontrados no Antigo Testamento, na Bíblia, nos 5 principais livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, também conhecidos como Pentateuco. Pessoal, nós vamos dividir a história dos hebreus em 3 grandes partes, assim como a história divide, que são os 3 períodos, que são os períodos dos patriarcas, dos juízes e dos reis. Pessoal, a fase dos patriarcas ela inicia aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, e ela carrega esse nome por causa dos homens que foram importantes nesse período, que são eles: Abraão, Isaac, Jacó e também Moisés. Nesse primeiro momento, o povo, a sociedade era muito rudimentar. Eles viviam praticamente em tribos. Essa fase patriarcal, ela inicia com a figura de Abraão, com o chamado de Abraão por Deus, para que saia da terra de Ur e se dirija até a terra prometida de Canaã. Pessoal, essa parte é muito importante porque junto com essa decisão, onde Abraão decide ouvir o chamado de Deus e se dirigir até a terra prometida, a terra de Canaã, onde a Bíblia vai dizer que Abraão não era fértil, ele era estéril, né? Então, e Deus diz para ele: sai da tua terra, eu vou te fazer uma grande nação, a tua descendência será numerosa. E Abraão acredita naquela promessa e ele então, né, segundo o que a Bíblia diz, ele se dirige até a terra de Canaã. E junto com ele vai nascer os vestígios do monoteísmo. Por quê? Porque na região de Ur, a população ela era politeísta. O que é isso? Eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades. E com Abraão escutando o chamado de Deus, vai nascer o monoteísmo, ou seja, a crença de um único Deus. Claro que não foi de uma hora para outra, né? Como a gente entende, as mudanças ela não ocorrem automaticamente.
Então, esse monoteísmo ele foi nascendo ali com Abraão, mas ele vai realmente tomar forma na figura de Moisés. Porque quando Moisés estabelece as leis, e aí sim, Deus estabelece algumas leis que falam exatamente sobre contra a adoração a outros deuses e uma série de fatores. Então é só para a gente frisar que junto com essa decisão de Abraão, também vai nascer o começo do monoteísmo. Tá? Estabelecidos na terra de Canaã, na Palestina, atual Israel, eles ficaram lá por séculos, mas havia um problema: a terra não era nem um pouco fértil, e nesse período o pessoal vivia principalmente de agricultura, então eles dependiam de toda essa questão climática e a terra e a região era árida, eles passaram períodos de seca e a terra não era nem um pouco fértil. Então, com isso, eles decidem ir para o Egito, eles migram para o Egito. Chegando no Egito, eles chegaram no momento que o Egito estava em grande expansão, desenvolvimento, período muito fértil devido ao Nilo, mas também passando por um problema de crise política, pois eles estavam sendo invadidos pelos Ixos, onde os Ixos tomam o governo do Egito. Pessoal, com os faraós retomando o governo do Egito, os hebreus que viviam ali no Egito passam a ser escravizados, ou seja, eles viviam tranquilamente enquanto os Ixos estavam no governo. A partir que os Ixos perdem o governo e os faraós reestabelecem o seu governo, o povo hebreu passa a ser escravizado, o povo que está no Egito. De 300 a 400 anos, eles são escravizados pelos egípcios. E aí nós já estamos nos aproximando da fase final do período dos patriarcas. Mas é aí que surge o último patriarca, que é Moisés. Moisés, como vocês sabem, é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Só a nível de curiosidade, a história de Moisés, vamos fazer uma breve história ali do que a Bíblia relata. Moisés, assim como os faraós, eles tomam o governo do Egito novamente. Havia uma promessa de um líder que se levantaria, uma profecia, né? E eles acreditavam nessa profecia que surgiria um líder hebreu que libertaria o povo do Egito. E os faraós, com medo de perder esse povo, o que eles fazem? O que ele faz, né? O faraó da época, ele manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos. E aí a Bíblia vai relatar que a mãe de Moisés, ela decide colocar Moisés num cesto, jogá-lo no rio e, consequentemente, ele é encontrado pela filha de Faraó. Ele é encontrado pela filha de Faraó, que decide criá-lo como um egípcio. E aí o que faz Moisés? E aí por isso que o nome de Moisés, por isso vem o nome Moisés, porque Moisés significa tirado das águas. Eu só estou trazendo essa história a nível de curiosidade, né? Então, como que é o chamado de Moisés? Moisés sabe que é um hebreu, né? Sabe que é um hebreu, é criado como egípcio, mas sabe que é um hebreu. Ele vê um egípcio tratando mal um hebreu e ele separa aquela briga e sem querer ele acaba matando o egípcio. E aí, no outro dia, ele vê dois hebreus brigando. E aí ele vai tentar separar a briga, apaziguar, e esses hebreus jogam na cara dele que ele matou um egípcio. E ele percebe que ele foi descoberto e ele foge dali. Ele foge e nessa fuga ele passa 40 anos distante do Egito. Ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus fala com Moisés e Moisés decide cumprir o propósito de Deus para a vida dele. É isso que a Bíblia relata. Eu só estou trazendo essa história para nível de curiosidade mesmo, né? Do que a Bíblia vai contar a história de Moisés. E aí Moisés vai até o Egito, enfrenta Faraó, e aí começa todo aquele processo, né, que a gente conhece, que são as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Enfim, pessoal, esse período onde que o povo sai do Egito é conhecido como Êxodo, que é a saída, né? É até engraçado que eu fui criado em ambiente cristão e uma vez, quando eu era criança ainda, um pregador, né, um homem que foi ministrar ali, dar o seu sermão, ele foi abrir a Bíblia e ele foi ler justamente a passagem de Moisés
que é encontrado em Êxodo. Ele, sem brincadeira, ele fala: Irmãos, abrai-vos vossas Bíblias no livro de Êxodo. Então, por favor, não confunda, se escreve com X, mas é Êxodo, tá, pessoal? Eu sei que não deve ter nenhuma graça, mas é que sempre que eu ouço essa história de Êxodo, me lembra, consequentemente, me lembra essa cena. Pessoal, então com Moisés, o povo volta para Canaã, mas volta muito mais organizado. Moisés estabelece normas através dos 10 mandamentos, divide o povo em tribos, e eles eram essas tribos eram verdadeiros clãs familiares. E aí a gente sai do período dos patriarcas e surge o período dos juízes. Que os juízes, o povo naquela época não eram governados por reis, eram governados por juízes, que eram responsáveis por organizar o povo. Nessa época o povo era organizado devido a muitas guerras que aconteciam, muitas tentativas de tomada de terra. O povo era organizado militarmente. Eles também, os juízes, eles eram responsáveis por organizar o povo economicamente. Então, assim, os juízes, eles possuíam toda a parte política e organização da sociedade dos hebreus naquela época. Pessoal, vamos sair agora da fase dos juízes e vamos entrar no período dos reis. E existem 3 grandes reis dos judeus nesse momento, né? Os judeus, hebreus, israelitas, como vocês quiserem chamar. Que são eles: Saul, Davi e Salomão. Provavelmente as 2 figuras que mais são lembradas são Davi e Salomão. Davi, por ter sido aquele menino que desafia o gigante, com apenas uma pedra derruba o gigante. E Salomão, conhecido pela sua sabedoria, onde Deus diz para Salomão para ele fazer um pedido e que ele pede para ter sabedoria. Então Salomão é conhecido como um dos homens mais sábios que já existiu. Pessoal, segundo a Bíblia, é claro. Pessoal, nesse período dos reis, o poder ele era centralizado. Mas por mais que existisse essa centralização do poder, o povo estava sofrendo muito com a falta de fertilidade. A terra eles continuavam passando com esse problema, que a terra não era fértil. E isso gera uma grande insatisfação do povo. E com isso gera o quê? A divisão do reino de Israel em 2. Agora passa a existir o reino de Israel e o reino de Judá. Pessoal, e com essa divisão do povo, o que acontece? Eles passam, com essa fragmentação, a serem alvos mais fáceis de invasão. E é exatamente o que acontece. Eles passam a ser invadidos. Eles são primeiro invadidos pelos assírios e pelos povos da Mesopotâmia. E em 70 anos antes de Cristo, eles passam a ser invadidos pelos romanos, são dominados pelos romanos. Os romanos não aceitam a sua cultura e principalmente a sua religião, o que é o monoteísmo, e com isso acontece a diáspora dos judeus. Eles passam a fugir dos romanos na diáspora e se tornam um povo sem pátria. E a Palestina, então, Canaã, lá na frente, vai ser dominada pelos árabes. Pessoal, em 1947, as Organizações das Nações Unidas, a ONU, decide criar o Estado de Israel, dividindo a Palestina sob domínio britânico em 2 partes. Os judeus ficaram felizes de retornar à sua pátria, só que os palestinos não. E isso gerou uma série de conflitos que nós podemos observar até hoje. Não é o foco desse vídeo, mas só para vocês entenderem um pouco da trajetória dos judeus. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa videoaula. É a minha última videoaula de estágio e eu fiquei muito feliz de poder compartilhar esse tempo com vocês. Muito obrigado aos meus familiares, aos meus amigos que têm curtido esse vídeo. Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa, a Lorena, qual eu amo muito, e sem ela eu não estaria tão perto da minha formação. É graças a ela que hoje eu estou muito perto de concluir a minha graduação. A sua parceria,
a sua compreensão, né? Porque em muitos momentos eu tive que ficar mais só para estudar, para preparar as aulas, no período do TCC. E ela foi super compreensiva e me ajudou muito. E eu não conseguiria chegar onde estou chegando hoje se não fosse ela. Então, Lorena, eu quero aproveitar esse espaço público para declarar o quanto você é importante na minha vida e o quanto sem você nada disso estaria acontecendo. Eu te amo de todo o coração e essa conquista não é minha, é nossa. E pessoal, obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Eu espero que possamos nos ver em breve, porque eu tô gostando dessa história de ser youtuber. Eu quero melhorar muito, né? Tanto de qualidade de som, vídeo, imagem. É um projeto para o ano que vem, mas começar a realmente fazer videoaulas que contribuam para que as pessoas realmente tenham um conhecimento, né? Não podemos limitar o conhecimento. Obrigado, obrigado ao Inter e quem sabe até o próximo vídeo. Tchau!